Opa, e beleza? Como já estamos no final do ano, eu vou dar a graça pra vocês de fazer a intro, né? Esse ano foi extremamente difícil, né? Foi um ano muito complicado. Ainda bem que eu faço isso aqui por hobby, por amor mesmo, entendeu? Não é por questão financeira e não é nada do tipo, entendeu? É mais por querer fazer, eu gosto de fazer e interessante, né? E eu gosto de recomendar pra vocês vários tipos de nichos que eu vejo, né? Eu vejo quase tudo, acho que nesse canal aqui, eu acho que é o único canal, literalmente, que foca em vários nichos ao mesmo tempo, entendeu? Sem querer me gabar muito, mas já me gabando. Mas vamos lá, pessoal. Essa recomendação tá um pouco gripada, entendeu? Então minha voz tá um pouco mais presencial, né, do que deveria ser. Pessoal, acontecem situações aqui quando eu estou fazendo vídeo que é muito complicado, como por exemplo, onde eu moro é uma zona mais rural, porém industrial, né? Duas coisas misturadas. Então aqui tem muita natureza, né? E aqui onde eu moro nós criamos galinhas. Em todo lugar aqui, onde praticamente todo lugar aqui no bairro, tem alguém que cria galinhas. Então eu tô falando, o meu galo vai, canta, aí o galo do vizinho vai, canta, aí o outro galo lá da rua vai e canta, aí vai tipo assim, os galos começam a disputar pra ver quem canta mais. Aí eu fico, porra, mano, eu tenho que esperar literalmente 5 minutos pra escalarem a boca. Não sei se vocês lembram, mas só os antigos vão lembrar, eu tinha uma calopsita. E essa calopsita, ela faleceu, né, o Zedão, ele faleceu de velhice. Só tem a fêmea, né, o macho que cantava muito, que ficava no meu ouvido, deixa meu saco no meu ouvido, assoviando e tal, porque ele queria atenção e ele ficava muito no meu ouvido gritando, e quando eu dava atenção a ele não queria mais atenção. Então era um relacionamento abusivo, né, minha calopsita era bem abusiva comigo. Brincadeiras à parte, pessoal, eu só passei aqui pra dar umas informações, né, falar sobre o falecimento do Zedão, por isso que vocês não escutam mais ele cantando, né, às vezes a fêmea dá uma gritadinha ali, mas é só a fêmea. Vamos lá, vamos seguir evoluindo, pessoal, e Feliz Natal e Ano Novo aí pra vocês, entendeu? Acho que eu vou dar uma parada aqui só pra voltar em janeiro mesmo, pra comemorar meu Natal e Ano Novo. Eu vou ver. Eu ganho poder morrendo. E foi assim que foi iniciado o começo do fim. 50 anos atrás, sementes caíram no espaço. O que existia dentro delas, os humanos perceberam que não seria algo bom. Como todo ser vivo, quando nasce, ele precisa comer. Aquilo que estava dentro da semente gostava muito de carne humana. Depois de muito tempo chamando aqueles seres de invasores de extraterrestres, para encurtar esse nome, a humanidade resolveu chamar eles de Kaique. Ambos tinham várias formas e ficavam cada vez mais fortes. E depois de muito tempo perdendo as esperanças, a humanidade finalmente conseguiu atacar, utilizando os próprios Kaique contra eles mesmos, pegando os cadáveres deles e fazendo armas com seus ossos, e por fim conseguiram revidar aquela agressão que não era nada justa. E agora, 50 anos no futuro, Shinigami, que era da linha de frente do 14º Batalhão da Unidade, finalmente estava indo para a linha de frente para lutar. Mesmo ele sendo um soldado medíocre, ele precisava lutar para poder finalmente descansar a sua mente daquela noite. Quando ele era uma criança, ele viu seu pai e sua mãe sendo devorados por um Kaique, e o seu ódio era muito grande por esses seres. Para quem não aguentava tamanha injustiça, quando ele viu um soldado se gabando por dizer que aquela unidade era muito fraca e ele não queria estar ali, Shinigami foi direto enfrentar aquela pessoa, repreendendo ele. Entretanto, ele era fraco demais, e antes que aquela cena ficasse um pouco mais pesada, um Kaique estava atacando aquele comboio deles. Shinigami entendeu que naquele momento ele estava no campo de batalha. Aquilo ali não era para amadores. Aquelas pessoas que estavam no carro agora em pouco com ele estavam morto. Ele foi o único da unidade dele que sobreviveu. Como ele não poderia desistir do campo de batalha, ele simplesmente decidiu ir para cima deles, já que o campo de batalha molda o seu caráter. Mas o inimigo era forte demais. Como ele era um mau perdedor, ele decidiu vagar para frente. Mesmo que ele perdesse o seu braço, ele continuou vagando para frente. Shinigami não sabe se era perca de sangue, mas uma voz vinha em sua mente, dizendo para ele que reconhecia que ele era bem forte e queria ajudá-lo, e era só ele aceitar aquele contrato. E quando ele aceitou o contrato, ele acordou e pensou que devido à batida do carro ele poderia ter desmaiado, e aquilo tudo foi um sonho, porque o braço dele nos sonhos foi arrancado e agora está intacto. Então ele pensou que era um sonho. Só que quando ele percebeu, o salvador dele estava lá e disse para ele que na verdade ele era o rei dos Kaique, que iria ajudá-lo a sobreviver. Mas devido ao ódio que ele sentia por esses seres, ele simplesmente decidiu ir para a linha de frente e lutar contra aqueles monstros e morrer no campo de batalha. Ele não queria cooperar com esse ser. Só que ele percebeu que ele estava muito forte e os monstros estavam cada vez mais lentos. E depois de derrotar todos aqueles monstros, e devido ao cansaço do seu corpo, já que ele enfrentou uma horda daqueles monstros, ele caiu no chão de sono. E ao acordar no hospital, ele percebeu que o seu salvador estava ali ainda com ele. E esse ser resolveu fazer uma troca com ele. Ele ajuda ele a ficar mais forte e se vingar de alguns Kaikes, enquanto ele deixa ele se nutrir do corpo do nosso protagonista. E depois que ele ficasse forte bastante, ele sairia do corpo do nosso protagonista. Porém, ele não pode vacilar, senão ele vai tomar o seu corpo. O Galo Lutador. Esse é o diário do Galo Andarilho. Essa é a vida muito difícil de um simples galo andarilho. Ele não pode se apoiar ao amor, já que ele tem uma longa jornada de vingança que ele precisa viver, percorrendo essa jornada de galho em galho, e andando e aprendendo e se adaptando a tudo, tanto quanto caça e quanto perto dos humanos. Os humanos, eles não podem ver um animal, já que eles são um bando de pessoas que ficam curiosas à toa,
e por isso eles têm boas e más intenções. Por ver um galo sozinho andando na rua, já que galo vive em bando, eles ficam indo atrás desse animal, e ele sempre era perseguido pelos humanos. Por sorte, ele acabou encontrando um bom senhor que percebeu que ele ficou nervoso com aquele monte de humano perseguindo ele, e mentiu dizendo que ele era galo dele, que acabou soltando do galinheiro. Além da sua proteção que ele ofereceu naquele momento, ele ainda lhe serviu comida. Tudo que aquele senhorzinho pediu era uma pessoa para ouvi-lo, enquanto ele devagava pela sua vida. E no meio daquela conversa, aquele andarilho sentiu uma presença e estava ouvindo pedidos de socorros. Aqueles que anteriormente perseguiam ele, agora estavam sendo perseguidos. Já é nos apresentado que esse não é um mundo normal. Aqui, os sentimentos têm poder. Muitos humanos repelem sentimentos ruins, como por exemplo, medo, raiva, tristeza, inveja e obsessão. E é aí que o lado mais obscuro floresce. E esse humano acaba se tornando um demônio. E agora ele precisa se alimentar dos seres humanos. E o demônio estava atrás das crianças. Mas o andarilho, ele não ia deixar com que isso acontecesse. A verdade muito triste é que ele não era um simples andarilho. Há muito tempo atrás, a sua irmã foi morta por um demônio. E agora ele vaga nesse rumo, buscando achar esse demônio para vingar a sua irmã. No dia que a sua irmã morreu, ele simplesmente não conseguia falar. Ele ficou imobilizado de medo. E o trauma fez com que ele ganhasse um poder sonoro. E ele vai usar esse poder para vingar a sua irmã. E todas as noites ele fica escutando e vendo a sua irmã sendo devorada por aquele demônio. Infelizmente, o monstro que ele acabou eliminando não era o demônio que matou a irmã dele. E assim que ele terminou com aquela ameaça, o andarilho percebeu que ele foi muito rude com aquela dama mais cedo. Quando ele foi lá para se desculpar com ela, ela já estava com outro. O andarilho percebeu que ninguém vai ficar esperando por ele. E essa é a vida triste de um andarilho, que fechou seu coração em busca de vingança. Congelamento global. Quando as pessoas presenciam um limite, é aí que você pode ver a natureza delas. Zhang Yi estava literalmente na pele. Ele estava sendo desmembrado vivo. Os agressores dele já não tinham nenhuma moral humana. Até estavam comemorando que eles teriam um pedaço de carne essa semana. Zhang viu a sua vizinha, que ele era afim muito dela, que também era uma das orquestradoras do seu fim. No meio daquela dor que ele poderia sentir da sua carne sendo arrancada dele, tudo que restava para ele era implorar pela sua vingança. Algo ou alguém queria saber o quão maléfico seria essa tal vingança. E acabou dando para ele uma chance de ele retornar no tempo. Ao olhar no calendário, ele percebeu que ele retornou 30 dias antes de ter o congelamento global. Um meteoro ele vai colidir com a Terra e o planeta será congelado. Como o governo escondeu a verdade das pessoas sobre o meteoro, as pessoas depois do congelamento viviam a vida normal, achando que aquilo ali era só uma estação do ano. Muitas, sem saber do perigo, viram a queda brusca da temperatura quando eles estavam na rua, assim morrendo congelado. Zhang ele percebeu que ele tem que se antecipar antes do congelamento. Ele percebeu que ele precisa de recursos até o grande dia do congelamento. Por ele ter essa iluminação, ele acabou despertando um poder, era um poder de armazenamento. Esse poder caiu como uma luva para ele. No futuro, quando ele morreu, ele se lembra que na casa dele tinha muitos recursos. E após ele avisar pra mina que ele era afim, que ele tinha muita comida, ela pensou que se ela pudesse dedurar ele, ela ganharia muito mais das outras pessoas, já que ela não queria viver na mão de Zhang, já que para ela, ele era um otário. E depois que ela dedurou ele teve aquele fim trágico dele. Mas nessa vida, ele não vai desperdiçar mais nenhuma chance de se vingar de ninguém. Então ele vai fechar o seu coração e vai pensar mais na malícia. A pessoa que ele era antigamente, que era uma pessoa muito boa, ela não existe mais. Como ele ainda tem 30 dias, Zhang resolveu cuidar dos seus recursos. Já que dinheiro não vai valer absolutamente nada no dia do congelamento, ele resolveu focar na sobrevivência. Primeiro, uma coisa que ele sentia muito falta era comida. Então ele resolveu experimentar muitas comidas gostosas. Assim que ele realizou a sua luxúria, a mina que ele era afim, que dedurou ele, apareceu lá e achou que ele realmente era um rico, que ele fingia ser pobre. Mas Zhang ele já viu a outra face dela. Então ele resolveu usar a ganância dela para fazer compras. E ele começou a comprar um monte de coisas, ou ela como uma mão de obra. Só que ele precisava comprar muito mais coisas. E ele não tinha tanto dinheiro. Mesmo depois de vender a casa que os pais dele deixaram de herança, ele ainda não tinha tanto dinheiro. Então ele foi até um agiota e deixou a sua casa como referência e pediu muito dinheiro a esse agiota. O agiota achou que ele seria um otário, que ele pediu muito de recursos, ia morrer pagando dívidas. Mas na verdade, quem era o otário era o agiota. Zhang ele precisava desse dinheiro para quê? Para comprar recursos, medicamentos, comidas e aumentar a segurança do seu apartamento, já que esses são recursos muito valiosos para o futuro. Muitas coisas vão acontecer lá, vai ter muita morte. E finalmente ele começou a sua jornada. Como o governo não avisou para as pessoas que o meteoro havia colidido com a Terra e aquela neve ali não era normal, Zhang ele pôde perceber de primeira mão antes que o apocalipse começasse que as pessoas eram trouxas, que elas achavam que aquela neve era uma neve normal. Mas Zhang ele está preparado para o apocalipse e dessa vez ele não planeja mais ser aquele ingênuo. O retorno do Mago Negro ao seu alistamento. Essa é a lenda de Asgard. As pessoas que viviam com medo, agora elas não precisam mais ter medo, já que o herói está entre eles. Todos faziam filas para vê-lo. Infelizmente, duas crianças inocentes perderam o comboio do herói, e elas viram algo que não deveria ter visto, o repulsivo, o Mago Negro. E ele era Minoad.
Ele era um faz-tudo de Asgard. Ele salvava o povo nas sombras. O verdadeiro herói era ele. Pela fama do Mago Negro ser uma fama muito ruim, já que o seu poder ele era baseado em magia negra, as pessoas tinham um preconceito com eles. Mas Minold ele não se importava com isso. Na verdade, o seu verdadeiro nome era Kim. Tudo que ele queria era retornar para a Terra, comer comidas gostosas, jogar o seu jogo. Era só isso que ele queria. Infelizmente, isso foi tirado dele há 2 anos atrás. Ele foi forçadamente transportado para esse mundo. E a santa desse mundo foi bem esperta. Ela falou para ele que ele só poderia retornar para a Terra depois que Asgard tivesse livre de problemas. Kim percebeu que ele teria 2 opções: ficar calado e realmente fazer o seu trabalho. E só isso que ele teve que fazer. Então ele passou esses 2 anos nesse inferno, passando por humilhações físicas e psicológicas. Mas agora ele pode finalmente retornar para o seu mundo. Sendo uma pessoa extremamente esperta, ele simplesmente fingiu ser bom, fingiu que estava fazendo seu trabalho e ficou na dele. Já que a proteção da deusa estava com ele. O nome ele pode até ser bonito, mas aquilo ali na verdade era um contrato de escravidão. Depois que a santa removeu aquele contrato de escravidão, que para muitos seria uma bênção, mas para ele era uma maldição, ela queria fazer outro encantamento para retirar os poderes dele para depois mandar ele para a Terra. Porém, Kim ele não ia deixar isso tão fácil. Como ele não vivia com o grupo do herói, ele vivia sozinho ali nas sombras, ele estudou e aprendeu muitas coisas, então ele ficou muito mais forte sozinho. Ele procurou várias maneiras de tirar essa marca da deusa, mas ele não conseguiu, então ele sabia que ele precisaria da santa para tirar. E depois que a santa se livrasse da marca da deusa, ele retornaria para o seu mundo, só que antes dele retornar para o seu mundo, ele deixou bem claro para a santa que ele está muito poderoso e se ela tentar alguma coisa, ele vai voltar para esse mundo e vai matar ela e o herói, já que ele que é o herói. E não aquela bosta. Depois de 2 anos naquela merda daquele mundo, finalmente ele retornou para o seu mundo. Kim ele ficou muito feliz por ter retornado para a Terra. E agora ele poderia comer comidas boas e jogar o seu jogo favorito, que era Dungeons Power Fight. Entretanto, uma coisa triste aconteceu com ele estava sem internet. Então ele resolveu ir pra rua procurar algum Wi-Fi. Um grupo de soldados que estava ali passando até notou estranho aquela pessoa sozinha ali na rua e falou para Kim que aquele lugar era muito perigoso e teria monstros ali. Quando o monstro atacou Kim pelas costas, para Kim não era nada. Mesmo seus poderes não tendo retornado com ele, ele ainda era fisicamente muito forte. O soldado disse para ele que o bairro dele foi evacuado devido a múltiplos portais spawnando naquele lugar. E eles iriam deixar Kim no lugar onde Kim queria, que era jogar um jogo. Então eles deixaram ele na lan house, meter o pé. Kim, depois de saciar as suas luxúrias, ele percebeu que ele precisava de dinheiro. Nesse mundo, o governo, para controlar as pessoas que têm poderes, eles decidiram transformar essas pessoas em caçadores do governo. Lá eles teriam tudo: honra, dinheiro e fama e poder. Então muitas pessoas que despertavam iam pro exército para caçar monstros. E quem ensinou a pessoa extremamente esperta, ele resolveu ir pro exército. Só que felizmente os testes era muito fácil, mesmo ele não lutando com seu poder de mago negro ainda. O Dao Celestial não é estúpido. Era uma vez num mundo onde existiam seres muito poderosos. Se esses seres são poderosos, quem foi o criador deles? Aquele que mandava no céu e na terra era o Dao Celestial. O Dao ele era responsável por criar leis na terra e no céu. No primeiro ciclo da vida, as pessoas treinavam e cultivavam de forma minuciosamente, apenas para chegar no reino além do Dao. Porém, os seres humanos eles eram gananciosos e o mal acabou surgindo no coração deles. Eles começaram a fazer vários atos horríveis em busca de poderes, matando, traindo, cometendo vários tipos de atrocidades. E eles queriam tanto um poder que desafiasse o próprio Dao. O Dao Celestial, vendo a maldade no coração dos humanos e tudo que ele pôde sentir, depois de ver essa maldade humana, era uma fúria enorme em seu peito. E ele viu que o produto que ele criou era defeituoso. E o Dao Celestial decidiu destruir tudo e todos, e abdicou do seu posto como criador daquele mundo. Assim começando o segundo ciclo, o outro Dao Celestial, vendo os erros do seu antecessor, decidiu criar 3 leis no mundo: os céus, a terra e os humanos. O oeste, que era o reino dos céus, eles eram governados por deuses. O leste, que era o reino dos humanos, eles eram governados pelos imortais. E a terra era governada pela morte, pela opressão, pela dor e pela ganância. E o ciclo ele acabou se repetindo, e passando dias, meses, anos, décadas, séculos, os seres humanos sempre viviam e acabavam retornando com o mesmo desejo, que era colocar o trono deles acima do Dao. E vendo os seres que ela mesma criou, que eles não sabiam os lugares deles, o Dao resolveu destruir aquele mundo, abdicando também do seu posto. E ao reencarnar como novo Dao, ele teve uma breve aula dos seus antecessores, o que aconteceu com eles, e viu que todos eles queriam dominar as pessoas à força, usando a sua autoridade. Diferente dos outros, o novo Dao resolveu ir até a Terra. Ele sempre ficava acima das estrelas, então ele resolveu ir até a Terra para corrigir o problema do núcleo. Mesmo ele só tendo uma semana como novo Dao, ele decidiu até uma cidade humana para ver como é que é as pessoas. Só que ao chegar lá ele presenciou a escravidão. Eles tentam dizer para o Dao que ele poderia matar todo mundo ali e libertar os escravos se ele quisesse. Só que o Dao ele tinha outra coisa em mente. Ele precisava cortar o mal pela raiz e acabou indo até o lugar onde tinha o maior comércio de escravos. Por ser um ser absoluto e ser o dono daquele mundo, ele poderia criar leis e as pessoas teriam que seguir, mesmo não querendo, já que ele que mandava no nível de poder das pessoas. E o Dao resolveu criar uma lei onde os escravos seriam livres.
Primeiro, todo mundo que tentasse roubar a sua liberdade, essa pessoa seria assombrada por si mesmo. E esse ser que seria uma sombra dessa pessoa, daria um aviso para que ele parasse de tentar roubar a liberdade daquela outra pessoa. Se essa pessoa descumprisse essa ordem, a sua assombração usaria força para libertar o escravo. Depois que a lei foi criada pelo novo Dao, ele deixou o circo pegar fogo. E agora teremos que ver como é que será a vida desse novo Dao. Quais seriam as leis que ele vai fazer, o que ele vai fazer para consertar esse mundo. Ou ele simplesmente vai destruir tudo também e vai abdicar do seu trono.